Você que tem e trouxe sua Bíblia, abra comigo no primeiro livro. Gênesis significa início, capítulo 39. Nós vamos estar lendo o versículo 2, o 3, o 21 ao 23. Amém? O tema é: sofrimento nos traz lições. Você crê nisso? Todo sofrimento que nós enfrentamos na nossa vida pessoal, ele nos ensina uma lição. E cada sofrimento nós aprendemos uma lição. Então nós vamos ver aqui, dentro desta passagem bíblica que nós vamos ler, algo que mudou o futuro de toda uma nação. Talvez você está aqui nessa noite e fala assim: eu não tenho mais aguentado de tanta luta que eu tenho passado. Talvez você já pensou em até desistir. Talvez você fale assim: será que vale a pena passar por tudo que eu estou passando e não tenho visto mudança alguma? Nós vamos ver, irmão, que todo sofrimento tem o seu final. Deus não criou o homem para viver só no sofrimento, irmão. Vai ter um dia que o sofrimento vai se cessar. Então vamos ler. O versículo 1 para mim, por gentileza. O 1 diz assim, olha só. E José foi levado ao Egito. E Potifar, oficial de Faraó, capitão da guarda, homem egípcio, comprou da mão dos ismaelitas que eu tinha levado lá. Preste atenção agora como que já vai começar a mudar. E o Senhor estava com José e foi homem próspero e estava na casa de seu senhor egípcio. Agora, vendo, pois, o seu senhor, que o Senhor estava com ele, e tudo que fazia, o Senhor prosperava em sua mão. Agora o 21. O Senhor, presta atenção de novo. O Senhor, porém, estava com José e estendeu sobre ele a sua benignidade e deu-lhe graças aos olhos do carcereiro mor. E o carcereiro mor entregou na mão de José todos os presos que estavam na casa do cárcere. E ele ordenava tudo que se fazia ali. E o carcereiro mor não teve cuidado de nenhuma coisa que estava na mão dele. Porquanto, de novo, o Senhor estava com ele, e tudo que fazia, o Senhor prosperava. Amém? Pode se assentar em nome do Senhor Jesus. Irmãos, se você começar a estudar todo este contexto bíblico, nós vamos ver aqui uma
uma família que era grande, aonde o pai tinha 12 filhos. E desses 12 filhos, José era o caçula. E o seu pai, Jacó, o amava. Por ele ser o mais novo, o pai tinha um carinho especial por ele. E por o pai demonstrar um carinho especial por ele ser mais novo, despertou nos mais velhos uma inveja grande. Eu quero abrir aqui um parêntese e fazer uma pergunta. Quem tem mais de 2 filhos, levanta a mão. Você que é pai e mãe, você ama seus filhos por iguais, não é? Sim ou não? Ou nós fazemos acepção de filhos? Sabe o que me chamou a atenção aqui? Porque quando nós lemos, nós às vezes questionamos por que o pai mimava mais o mais novo do que os mais velhos. Pensando e lendo, o Espírito Santo abriu meus olhos e meu ouvido e falou assim: sabe por que Jacó dedicava mais a sua atenção para José? Porque ele tinha algo diferente dos outros filhos. Porque no meio dos 12 filhos, Deus havia escolhido ele para o que viria futuramente, a quais os demais 11 filhos não estavam preparados para suportar. Os 11 filhos estavam cuidando das coisas do seu pai, porque o seu pai já era velho, de idade, já estava cansado de tanto batalhar, e ele já havia preparado o caminho para todos os filhos. Então o mais novo ficou com a tarefa de levar algo para os seus irmãos. Então vamos lá. José, todo alegre, prepara a sua mochila com o lanche de cada um dos seus irmãos. Só que lá no campo já estava acontecendo uma reunião para projetar algo de ruim para o seu irmão mais novo. Agora vamos trazer para nós hoje na nossa realidade. Estamos diferente do que esta fase que José viveu? Sim ou não? Qual é a sua opinião? Contribua comigo. Está igual ou não? Sim ou não para você? Sim. O que acontece hoje? Um pai que tem uma condição financeira boa e tem mais do que 2 ou 3 filhos, sempre no meio tem um que é mais esperto. Quantos casos que já ocorreu, tanto no Brasil como fora, que o filho elabora tirar a vida do pai e da mãe para ficar com a herança. Então nós não estamos diferentes. E aqui foi o contrário. Eles queriam eliminar aquilo que o seu pai amava. Porque se ele eliminasse, causaria uma ferida imensa na sua alma e no seu coração. Agora, o que o Espírito Santo quer falar comigo, com você nessa noite? Cuidado o que nós falamos do nosso próximo. Às vezes, o nosso próximo quer nos ajudar,
e nós ferimos ele com palavras. O que é ferir com palavras? É quando você não está perto dele. Você fala dele. José foi com pensamento de alegria, de levar suprimento para os seus irmãos, mas os seus irmãos elaboraram matar. Primeira coisa que eles fizeram, quando José chegou, lá existia muita cisterna. Cisterna é poço. Eles cavavam poço para produzir água. E essa cisterna estava seca, não produzia mais água. O que eles pensaram? Vamos pegar José, jogar na cisterna, vamos chegar e falar com o nosso pai que uma besta fera o matou. Preste atenção, irmão, que um abismo chama outro abismo. O inocente estava sendo punido por nenhum motivo. Quando você lê essa história, você vê algum motivo para os irmãos o matarem, ou venderem, ou lançarem ele numa cisterna? Você vê motivo? Eu não vejo. Porque simplesmente o pai o amava, despertou a inveja de morte. Pegaram José, lançaram na cisterna e começaram a maquinar o que eles iam fazer com ele. Só que naquela época se passava muitas comitivas de compradores de escravos. E os ismaelitas estavam passando. E alguém dos irmãos tiver a ideia assim: vamos tirá-lo da cisterna, vamos vender ele, pegamos a veste dele, matamos um animal, passamos sangue sobre ela e apresentamos para o nosso pai. Porque o nosso pai não está enxergando muito bem, porque ele já está velho. Essa é a estratégia que Satanás está usando nas famílias. Satanás está elaborando na mente dos filhos, para ele ser livre, ele tem que eliminar os pais. Eu pergunto para você que é pai, precisa de um filho chegar a esse ponto? Se tudo que nós temos serão deles, porque nós não vamos viver para sempre. Só que Satanás, ele coloca na mente da juventude que, livrando dos seus pais, eles vão viver melhor. Então vamos lá. José teve uma vida complicada na casa de seu pai. Quantos de nós, irmãos? Eu venho de uma família grande. E quanto maior é a família, mais complicado é. Chega um certo tempo da nossa jornada familiar que começa a se dividir a família. Cada um começa a ir para o seu cantinho, achando que um é melhor do que o outro. E aqui nós vemos um conflito familiar. Ele foi muito mimado por Jacó. Jacó amava mais do que todos os outros filhos, causando inveja nos seus irmãos, o que piorou o seu relacionamento com seus irmãos. Houve um conflito entre irmãos. E hoje não é diferente, irmão. Existem irmãos que são inimigos
dentro da sua própria casa. Existe, irmãos, que não conversa com o outro, porque houve um conflito, e esse conflito não foi o quê? Resolvido. E chega um ponto dos seus irmãos elaborar algo terrível, dando continuidade. E no Egito, a vida de José continua suada. José estava longe da sua família. Então vamos voltar lá atrás de novo. Tiraram José da cisterna. Venderam José aos ismaelitas. Os ismaelitas descem para o Egito, aonde o Egito era uma cidade de comércio, aonde se vendiam e compravam. O que aconteceu? Um belo dia, deixa onde fala sobre Potifar para mim, ou 2 ou 3, por gentileza. Ali estava Potifar, havia escolhido um dia de comprar escravo, e quem estava lá? José, amarrado, aguardando ser vendido de novo. Ali, ó. E Potifar, oficial de Faraó. Potifar vai e compra José para ser o seu escravo, ou ser o seu servo. Mas eu quero que você preste atenção em todo esse contexto. O principal estava com ele. Nós lemos aqui 4 versículos, e os 3 que nós lemos diz a mesma coisa. E o Senhor estava com José. Agora eu vou trazer para mim e para você. Por que nós, como igreja, filhos e servos, temos suportado os dias maus, as dificuldades, os problemas? Porque o Senhor está conosco. É por isso que nós estamos conseguindo vencer. Então vamos lá. Ele estava longe da sua família. Ele não tinha mais a proteção do seu pai. Ele não tinha mais o afeto da sua mãe. Ele não tinha mais o carinho do pai. Longe da sua terra. Agora ele estava numa terra que ele não conhecia ninguém. Às vezes, irmãos, nós estamos enfrentando uma batalha aonde nós estamos longe de todos, mas perto de Deus. E Deus estava com ele nesta terra. Então vamos lá. O Senhor era com José. Aí agora começa uma nova história na vida de José. Primeiro, José trabalhou com diligência quando não estamos bem. A tendência é que trabalhamos com preguiça, gastamos energias demais, pensando na situação mal e não damos atenções para as nossas ações. Quando Potifar compra José, José começa a trabalhar. E a Bíblia vai dizer que ele dedicava com diligência, fazia tudo com amor e dedicação. E a Bíblia vai dizer que tudo que ele colocava a mão, o que acontecia? Prosperava. Eu quero agora despertar a minha e a sua atenção para uma coisa.
Não precisa eu falar para ninguém lá fora que eu sou cristão. Sabe por quê? Porque as nossas atitudes refletem quem habita dentro de nós. Quem falou para aqueles homens que José servia o Deus vivo? Hein? Potifar olhou para aquele jovem e falou assim: o Senhor é com José. Quem tem a presença não precisa falar muito. As pessoas notam de longe. Você vê muito crente que fala muito, mas não vive o que fala. Talvez você está aqui e já ouviu um vizinho seu falar assim: ó, fulano lá é crente. Não tem postura de crente não. Não é o falar que vai atrair alguém. O que atrai alguém a Jesus é o seu comportamento, é o seu caráter, é como você se mantém na dificuldade, no problema e no dia mau. Ele estava longe do pai e da mãe, longe da terra, mas ele se destacava em tudo o que fazia. Agora vamos ler Gênesis 39, o 2 ao 6. E o Senhor estava com José, e foi homem próspero. Olha para você ver. Ele sai da cisterna, ele é vendido para o ismaelita. O ismaelita vende para os egípcios. E agora ele começa o quê? A prosperar. O sofrimento nos traz lições. Talvez você está vivendo um dia difícil e acha que tudo acabou. Talvez esse tempo difícil que você está vivendo é a hora que Deus vai te levantar e aqueles que te julgam verão o agir e o mando de Deus. E estava na casa do seu senhor egípcio, vendo, pois, o seu senhor que o Senhor estava com ele, e tudo que fazia prosperava em sua mão. Até aí, para a gente dar continuidade, porque os outros demais nós já lemos. E trabalhou na casa de Potifar. Agora acontece outra calúnia. Na prisão, Gênesis 39, 21. Vamos ler o que está escrito lá. O Senhor, porém, estava com José e estendeu sobre ele a sua benignidade e deu-lhe graça aos olhos do copeiro mor. E o carcereiro mor entregou na mão de José todos os presos que estavam no cárcere. Até aí. Irmãos, por que José foi preso? Quando José começou a crescer no Egito, ele recebeu um anel, e esse anel deu a ele autoridade em tudo. E Potifar falou com ele assim: a única coisa que você não vai tomar posse é a minha esposa. As demais coisas, tudo vai te pertencer. José era um jovem, bonito, atraente, só que nós temos um adversário chamado Satanás, que todo momento prepara pratos de lentilha para nos pegar. O que aconteceu?
Um belo dia, a esposa de Potifar amanhece e vai até o quarto de José. José estava deitado. Ela bate. E ela queria se deitar com aquele jovem. Só que ele tinha o Espírito do Deus vivo. Ele foi chamado para fazer a diferença. Não é porque ele foi rejeitado e vendido pelos seus irmãos que aquilo que Deus havia mostrado para ele tinha morrido. Antes disso tudo acontecer, Deus visitou José com sonhos. O sol, a lua e as estrelas. O feixe dele flutuava e os demais se curvavam. Era o futuro que já aguardava o que Deus ia fazer na vida de José, porque a sua família dependeria dele futuramente. O que aconteceu? A roupa de José fica na mão da esposa de Potifar e ela grita: José tentou me violentar. Foi preso injustamente. Gênesis 40, versículo 4. Olha o que diz. E o capitão da guarda pôs-lo ao cargo de José para que o servisse. E estiveram muitos dias na prisão. Até aí, olha aí. O que aconteceu? Quando José foi lançado na prisão, lá tinha 2 criados do rei e foram presos. E 2 tiveram sonho. Só que lá atrás, o rei do Egito, o faraó, teve um sonho de 7 vagas gordas e 7 magras, 7 espigas gordas e 7 espigas magras, simbolizava o mesmo sonho, só que naquela época não tinha ninguém com a capacidade de discernir este sonho. Só que lá na prisão tinha um menino chamado José, que havia recebido de Deus o dom de interpretar sonhos. E aqueles 2 prisioneiros falou, o sonho era o mesmo. Um seria reintegrado ao rei e outro morreria dentro de 3 dias. Se cumpriu. Aí José olha para aquele que voltou a servir o rei e falou assim: lembra de mim. Preste atenção numa coisa, irmão, que quem tem a unção faz a diferença. O homem pode até esquecer de você, o sistema pode esquecer de você, a humanidade pode esquecer de você, mas Deus não esquece. Na hora certa, no tempo certo, Deus manifesta o seu poder e a glória dele se revelará a nós. O que aconteceu? O rei estava indignado. Faraó, ninguém interpreta o meu sonho. Aí um dos homens levanta a mão e fala assim: Senhor, me permite dar a palavra ao Senhor? Eu estava preso e um jovem chamado José interpretou o meu sonho. E dentro do prazo que ele falou, aconteceu. O que fizeram? Traga esse jovem até mim. Quando José veio até Faraó, ele não veio de qualquer jeito, irmão. Prepararam ele, trocaram a roupa dele,
deram um banho nele, e quando ele chegou, com a humildade de alma e de espírito, o Deus que estava com ele, bradou nos seus lábios e trouxe o entendimento. Ele falou: os dois sonhos é um só, virá 7 anos de muita fartura e 7 anos de muita miséria, e o Senhor precisa de um homem inteligente, capacitado, com sabedoria, para administrar os 7 anos de fartura, para vencer os 7 anos de miséria. O que o rei falou? Eu não vejo outro homem a não ser você, aonde o Espírito do Deus vivo habita. De preso a governador do Egito, ele recebe um anel que é colocado sobre a sua mão. E o rei do Egito fala: depois de mim, o maior é José. O que aconteceu? Passaram 7 anos de fartura. Chega-se o ano da miséria. E o que acontece? Começa nas cidades vizinhas faltar comida. E chega até a casa de Jacó, que o único lugar que tinha comida era no Egito. E quem estava administrando o Egito? Quem? José. Mas quem estava em casa com Jacó? Outro caçula chamado Benjamim. Saem os homens que venderam José. Desce para o Egito. E quando aqueles homens chegam lá, José conheceu. Só que os seus irmãos não conheciam, porque José tinha os traços egípcios. Ele tinha que se adaptar à cultura egípcia. Mas José não perdeu a sua raiz. Quando ele viu seus irmãos, ele chorou. Ele chama os seus homens de confiança, prepara a comida e coloca algo dentro da bolsa. E quando os irmãos partem de volta, no meio do caminho, a comitiva que servia José manda trazê-los de volta. E alguém fala: o meu senhor age de bondade e vocês o roubam? Nós não te roubamos. Quando olha, ele chega e fala assim: o pai de vocês ainda é vivo? O nosso pai está muito velho. Ele chora amarguramente a morte de José até hoje. Ele fala: tem mais alguém? Tem, o nosso irmão caçula Benjamim. Então traga ele, para que eu possa ver. Olha como as lições, nós aprendemos lições com o sofrimento. Talvez o que está acontecendo com você é para te preparar para o que ainda vem futuro. E às vezes aquelas pessoas que caluniam você, que falam de você, que armam a cama para te derrubar, vão depender de você. José, no seu momento, ele confiava no Deus Todo-Poderoso. Gênesis 41, do 46 ao 49, olha o que vai dizer. Gênesis 41 ao 46. E José era da idade de 30 anos, quando se apresentou a Faraó, rei do Egito.
E saiu José da presença de Faraó e passou por toda a terra do Egito. E nos 7 anos de fartura, a terra produziu abundantemente. E ele ajuntou todo o mantimento dos 7 anos que houve na terra do Egito, e guardou o mantimento nas cidades, pondo-nos mesmo o mantimento do campo que estava ao redor de cada cidade. Assim ajuntou José muitíssimo trigo, como a areia do mar, até que cessou de contar. Era tanta coisa, porquanto não havia numeração. Porque tudo que ele colocava a mão, Deus multiplicava. Então vamos lá. Deus se agrada daqueles que trabalham com diligência, por isto fez José prosperar. Provérbios 10, 4, 5. Olha o que vai dizer. Provérbios: o que trabalha com a mão displicente empobrece, mas a mão dos diligentes enriquece. O que ajunta no verão é filho ajuizado, mas o que dorme na cega é filho que envergonha. É o que nós estamos vendo hoje. Isso aqui eu quero trazer para a igreja do século 21. Quantos líderes estão vivendo isso aqui, ó? Dorme na cega e os filhos que se envergonham. Liderados estão envergonhando os filhos, que é a igreja, que representa o Cristo, o nosso Jesus, que voltará para buscar a sua noiva. Muitos liderados não estão mais preocupados em apresentar o alimento que é a verdade, a palavra que transforma. Eu pergunto para você nesta noite: você tem visto igreja, pessoas se rendendo ao Senhor? Hoje a igreja está vivendo de espetáculo. Hoje a igreja são poucos adoradores e mais espectadores. Tem pessoas que têm feito a igreja como um espetáculo, como um cinema, como um show. Ele não vem para servir e adorar a Jesus, ele vem para ver o pastor, ele vem para ver um levita. A glória tem dado ao homem, não a Deus. Essa é a realidade da igreja de hoje. É por isso que nós, como igreja, não temos visto mais milagres extraordinários acontecer. Hoje nós temos visto enganos, pastores que enganam, líderes que enganam. Combina um milagre, combina uma ação. A diferença, quando Jesus andava na terra, aonde tinha o problema era resolvido. Mas se nós aprendermos o verdadeiro evangelho, como Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade, a vida, nós vamos começar a ver mudança na igreja. Nós vamos começar a ver pessoas se render a Jesus, não por remorso, mas por arrependimento genuíno. Tem que haver arrependimento genuíno. Tudo que José fez teve bom êxito. Marcos 7,37. Olha o que vai dizer Marcos 7,37. E
admirando-se sobremaneira, diziam: tudo faz bem, faz ouvir os surdos e falar os mudos. Quem era isso aqui que realizava isso aqui, irmão? Jesus. O Evangelho de Cristo promove mudança. Eu pergunto para você, quando você abre a Bíblia, você não vai ver Jesus inventando nada. Jesus era simples. O simples fazia o extraordinário se tornar possível. Pessoas que eram surdas ouviam, pessoas que eram mudas voltavam a falar. Por quê? Pelo poder da palavra. Hoje as coisas são vendidas. Hoje você tem que pagar. Hoje você tem que dar. E tem mais, irmão. Até para entrar no céu estão vendendo passaporte. Jesus deu o direito eu a você de graça. José se preocupava com os outros, mesmo no sofrimento. Quem tem empatia, mesmo sendo caluniado, ele se preocupa com o seu próximo, porque ele tem empatia, ele tem um amor que Jesus deu a ele, um amor incondicional. A tendência do homem quando sofre é se isolar, focar no seu próprio sofrimento. José, no seu momento mais crítico no cárcere, não deixou de olhar e servir aos outros. Mesmo preso, ele se preocupava com o próximo, ele se dedicava ao próximo. Ele servia aos seus companheiros de cela, que é o 44 que nós lemos, se preocupava-se com seus companheiros. Romanos 12:15. Romanos 12:15. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Essa é a diferença. Quem tem empatia foi vendido, mas não perdeu o seu caráter. Foi vendido, mas não perdeu a marca registrada que ele tinha de Deus. Continuava se alegrando, continuava chorando os que choravam. João 19, 26 e 27. Ora, Jesus, vendo ali sua mãe, e que os discípulos, a quem, olha só, a quem ele amava, Jesus amava os seus discípulos, estava presente, e disse à sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. Depois disse aos discípulos: eis aí a tua mãe. E desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa. Agora Lucas 23, nós vamos ler o 34. Lucas 23, versículo 34. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabe o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sorte. Agora o 42 e o 43. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando vieres em teu reino. Aqui tinha uma situação. Jesus estava sendo crucificado. E tinha 2 ladrões que estavam sendo crucificados por aquilo que ele havia cometido. E Jesus era inocente, estava pendurado na cruz. E um dos ladrões reconheceu. O outro julgou. Mas um com humildade falou: Senhor, nós estamos aqui porque merecemos.
lembra de mim quando entrares no teu reino. Até na cruz Jesus salvou. O sofrimento nos traz lições para a vida. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando vieres em teu reino. E disse-lhe Jesus, olha só, em verdade, te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Isso aqui é arrependimento genuíno, não é remorso. Porque o arrependimento genuíno promove transformação e mudança. Terceiro, José manifestava Deus em sua vida. As pessoas ao redor de José viam que Deus era com ele. Nós já lemos Gênesis 39, 3. Agora vamos ler Gênesis, o 38, 41, capítulo 41, versículo 38 e o 9. 38 e o 39. E disse Faraó ao seu servo: acharíamos um homem como este, em quem haja o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: pois que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão entendido e sábio como tu. Está vendo a diferença de quem tem Deus? Ele não chegou lá no Egito e falou assim: não, eu sirvo um Deus poderoso, o meu pai é os patriarcas. Não, ele ficou quietinho, porque Deus estava com ele. Na hora certa, no momento certo, ele falou orientado por Deus. Quando eu e você falamos no momento certo, orientado por Deus, o milagre acontece. Mas isto só foi possível por dois motivos. José não focava no seu sofrimento. Tem gente que quando sofre, só pensa em falar do seu sofrimento. Quando sofremos, irmão, esquecemos de que tem quem está ao nosso redor. Ele não pensava no sofrimento dele, ele pensava em quem estava ao redor dele. José focava em Deus. Gênesis 39, 9. Ninguém é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou senão a ti. Portanto, tu és sua mulher. Agora nós vamos ler capítulo 40. Como, pois, faria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Armadilha de Satanás para pegar José. Agora 48. Gênesis 48. Olha o que vai dizer. E eles disseram: tivemos um sonho, e ninguém há que interprete. E José disse-lhes: não são de Deus as interpretações? Contai-mo, peço-vos. Agora vai 41, 16. Gênesis 41, 16. E respondeu José a Faraó, dizendo: isso não está em mim. Deus dará resposta de paz a Faraó. Reconhecimento. Aquilo não vinha dele, era Deus que estava com ele. Isto exigia encher o nosso coração, a fonte da vida que é o Senhor. Colossenses 3, do 1 ao 4, nos fez a imagem de Deus. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus.
Pensai nas coisas que são de cima, e não nas coisas que são da terra. Sabe o que está acontecendo aqui? A igreja de Cristo está preocupada com as coisas da terra. A igreja está preocupada em conquistar coisas na terra. Não estão mais preocupada com as coisas que vêm de cima. É por isso que você tem visto no altar esta bagunça que nós temos visto. Porque eles não se preocupam mais com as coisas que vêm de cima. Mas estão preocupadas com as coisas que estão da terra. Dando continuidade, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestarei com Ele em glória. Nos fez a imagem de Deus. Gênesis 1:26. Coloca aqui para mim, vai dando sequência, os irmãos vão acompanhando para me terminar dentro do horário. Logo precisamos refletir esta imagem. Colossenses 1:15. Colossenses 1:15, olha o que diz. O qual é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação. José refletiu Deus na sua vida, na dificuldade. José confiou na soberania de Deus, na perseverança de José em falar o bem. Revelou sua confiança que Deus está no controle de tudo. Estava esperando o tempo certo para mudar a situação de José. Precisamos confiar e perseverar para aprendermos a amadurecer no sofrimento. Deus continua no controle. Mateus 10, 29 ao 31. Não se vende 2 passarinhos por um asse, e nenhum deles cairá em terra sem a vontade do vosso Pai? E até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois mais valeis vós do que muitos passarinhos. Vamos voltar lá no início. A venda de José foi permissão de Deus. Esse sofrimento que você está passando é permissão de Deus. Tem muita gente que acha que luta, existe 3 tipos de luta. A que nós procuramos com as nossas mãos, a que vem porque nós damos legalidade para Satanás agir, e a que vem permitida pelo Pai, para mudar o nosso caráter. Esta aqui foi permissão do Pai, porque o Pai veio além do que nós vemos. Você consegue ver até o alto do morro que tem aqui, mas Deus vê atrás do morro onde você não vê. Deus escuta coisas que você não escuta. Terminou ali no 31, né, no passarinho. Agora Jó 42:2, e vamos para a conclusão para nós orarmos. Quer mais sofrimento do que esse homem? Perdeu tudo. E a sua companheira devia estar ao lado dele, sabe que ela chegou? Você está morrendo, ainda vai se manter íntegro ao seu Deus? Jó olha para ela e fala: o bem você recebeu e o mal você não quer receber?
Olha qual foi a resposta de quem tem o Deus vivo, que no sofrimento prende lições. Bem sei eu que tudo podeis e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Amém? Jó conhecia Deus só em ouvir, e a Bíblia diz que ele era um homem íntegro e reto, mas quando ele viveu o tempo de sofrimento, ele conheceu quem era Deus. Todos abandonaram. A mulher, os 3 amigos que sentavam na mesa, que comiam na mesa, estavam caluniando, falando mal, caçando motivo do que Jó estava passando. Sabe qual foi o consolo de Jó? Um pedaço de telha. Talvez você está aqui hoje como um pedaço de telha, todo quebrado, todo esmiuçado. Talvez você já ouviu muitas palavras negativas ao seu respeito, mas eu quero te dizer que o seu Redentor vive e ouve e vê e vai descer para te socorrer e te dar a vitória, como deu a todos esses homens. Deus não muda, quem muda é o homem. Conclusão, vamos seguir o exemplo de José. Ao passar pelas dificuldades, continuamos cumprindo com a nossa responsabilidade, diligência, olhando mais para os outros e menos para nós. Olhemos mais para Deus. Confiamos na sua sabedoria. E para encerrar, Lucas 1:37. Porque para Deus nada é impossível. Eu não sei o que você tem vivido na sua vida pessoal. Talvez você está aqui e a sua vida pessoal tem várias situações que você precisa de uma resposta. E do homem você só tem ouvido não. Não vai dar certo. Não adianta você insistir. Mas eu quero que você hoje olhe para a Bíblia, aonde muitas vezes nós deixamos de olhar. Primeira coisa que nós fazemos, quando o problema surge, nós buscamos primeiro o recurso humano. É mentira? Hein? Você vai todo o recurso humano. Quando não tem mais aonde você ir, aí que você vem em Deus. Quando os problemas vêm, quando os dias mal vêm, as dificuldades, a gente tem que ir primeiro diante daquele que pode. E aqui está dizendo, olha só, porque para Deus nada é impossível. Amém? Você crê nisso? Tem certas coisas na vida do cristão, irmão, que requer fé. Se não tiver fé, não adianta, irmão, você vai ficar. Você nasce no berço evangélico, você cresce no berço evangélico, você amadurece no berço evangélico e morre no berço evangélico sem conhecer quem é Deus. Sabe por quê? Porque você nunca exercitou a fé. Hebreus 11:6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E a Bíblia dá exemplo de pessoas que não andavam com Deus, que não serviam a Deus, e deu lição de fé para quem andou com Jesus, para quem comeu com Jesus, para quem viu o milagre com Jesus, mas tinha fé suficiente para receber isso aqui,
o impossível. 2 para a gente orar. Centurião e a mulher do fluxo de sangue. Ela perdeu todo o seu recurso. Quando ela não tinha nada, ela foi quem podia fazer tudo. Quando ela chegou no zero, ela falou assim: se eu só tocar, não precisa ele fazer nada, se eu só tocar na orla do seu vestido ou do seu manto, depende da tradução da sua Bíblia, eu serei curado. Quando aquela mulher toca, o impossível acontece, se torna possível. O centurião, quando chega diante de Jesus, ele falou assim: eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa, porque eu sou homem de autoridade. Basta uma palavra e eu creio que lá vai acontecer o impossível. Você está vendo a diferença da fé? Talvez eu e você estamos há tantos anos na igreja e ainda não exercemos a fé que promove a mudança. Amém? Espero que esta palavra tenha falado ao seu coração. Espero que alguma coisa que você ouviu aqui possa trazer para você lições na nossa vida do dia a dia. Podem estar te vendendo, pode estar te caluniando, pode estar te prendendo, mas Deus está vendo tudo, e na hora certa e no tempo certo, Deus vai mudar tudo. Amém?